Está começando, diretamente do estúdio do Tabernáculo da Revelação. Revelando as Escrituras. Com Pastor Degomar. Shalom de Deus no coração de todos. Estamos iniciando essa programação pelo Facebook, pelo YouTube. Seja bem-vindo, né? Todos vocês a este canal. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Eu estou com o livro sagrado aberto, no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Desta feita eu quero falar um pouco sobre a pitonisa de Endor. E se vocês quiserem seguir, nós leremos então a palavra de Deus nesse momento. Vamos fazer uma breve oração para que assim possamos adentrar nas profundidades da palavra. Soberano e eterno Deus, poderoso Pai Celestial, adentramos na Tua presença nesse momento, nesta manhã, Pai. Que esta palavra eficaz possa servir de grande ensinamento na vida daqueles que precisam, Pai, de grandes bênçãos de Deus. Nós oramos nessa manhã que o Senhor abençoe os lares, aqueles irmãos que irão entrar e aqueles, Pai, que talvez porventura entrarão nesse canal e o Senhor possa revelar a Tua palavra. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a leitura da mesma, é a minha oração. Pois bem, amados, vamos então à leitura. Aqui no livro sagrado, no capítulo 28, a partir do versículo 4, ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito seu coração, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Pois bem, nós estamos diante dessa leitura e eu quero trazer, com a graça de Deus, o contexto da mesma, vendo que Saul estava numa situação muito dificílima. Ele estava frente a uma grande batalha e ele temeu muito quando viu o arraial dos inimigos. Do outro lado, ele estava na montanha de Gilboa. E quando ele viu o arraial dos filisteus, ele temeu e tremeu, o seu coração. De acordo com a Bíblia, ele buscou o Senhor, ficou apavorado e lembrou-se então de buscar o Senhor. Mas, porém, o Senhor não pôde responder. A Bíblia diz categoricamente que ele buscou por intermédio dos profetas. Ele também tinha dom para sonhar, não teve nenhuma revelação em sonho. E aí ele foi até o sacerdote, buscou por Urim e Tumim e não pôde, também ser respondido por Urim e Tumim. Nós entendemos então que a cortina estava fechada para Saul. Ele não podia mais ter resposta divina. Então a única coisa que lhe restou, ele chamou os seus criados e disse, olha, apesar que eu desterrei bastante, matei, mandei perseguir, destruir, acabar com os adivinhos, com as feitiçarias de Israel, mas porventura não sobrou nenhuma. Alguém disse, olha, lá em Endor tem a pitonisa, adivinho, aquela mulher cartomante, ela poderá resolver o seu problema. Ele disse, então me leva até lá. A Bíblia diz claramente que Saul foi até
a feiticeira. E ele disfarçou-se, né? Para que pudesse então falar com ela. Ele disfarçou-se, mudou suas roupas, seus trajes, e chegou diretamente e conversou com ela e disse: olha, eu preciso que você me consulte, que um amigo meu que está desencarnado no mundo invisível, e eu quero que você traga ele de volta. Eu preciso dos conselhos. Eu vejo, amados irmãos queridos, que realmente quando o homem começa a se evadir de Deus, ele começa a sair da presença do Altíssimo. Então ele começa a perder, né, totalmente a jornada, não sabe mais para onde ir, e ele fica sem alternativa. E Saul estava numa situação dessa. Não tinha outra alternativa, não tinha como ele consultar o Senhor. Ele não lhe respondeu, o Senhor não lhe atendeu. Olha que condição drástica chega um ser humano quando se evade das coisas de Deus. Eu fico vendo a situação drástica da era contemporânea em que nós estamos vivendo, em que os homens se evadiram também, traçando apenas um caminho religioso, buscando apenas algum conhecimento humano, se evadiram da verdadeira palavra de Deus, que é a palavra vindicada, a palavra encarnada do dia, em que Deus tem trabalhado em todos os tempos, trazendo a palavra da hora, o maná escondido ao seu tempo. E os homens, as igrejas, têm se evadido, procurado outros conhecimentos, e têm também descido para buscar os seus conhecimentos, e vai até a feiticeira de Endor, como Saul foi, mesma coisa. E Saul, ele desceu até a feiticeira para consultar ela, no qual ele precisava de ter um conhecimento do futuro. Ele queria saber o que ia acontecer naquela batalha. Mas, porém, temos que entender que já estava profetizado, né? O profeta Samuel, quando estava na terra, ele tinha deixado claro e que o reino de Saul já havia sido rasgado, né? Não tinha mais sequência no reinado de Saul, tinha acabado ali mesmo, naquele momento, quando Samuel disse: o teu reino foi rasgado e dado ao seu servo. Então Davi é o que estava agora substituído, já por Deus, né? O reinado de Israel. Saul estava ali agora perdido, sem saber o que fazia, e ele foi consultar essa pitonisa, na qual nós sabemos que ela invocou o espírito de Samuel. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Pensam que um demônio, um espírito veio e falou na boca de Samuel e tal, porque ela invocou e chamou o espírito do profeta que havia sido já morto, sepultado há alguns meses, talvez alguns anos até. A Bíblia não relata bem se é 6 meses, ou 1 ano, 2 anos, mas ele já havia sido, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que no tempo do Velho Testamento, da Velha Aliança, eles estavam na base, né, do substituto, o sangue animal. E pelo sangue animal nós entendemos então que a feiticeira, sendo uma feiticeira genuína, ela tinha condições, porque ela não era uma farsa, ela sabia do que estava falando. Dentro do método, do conhecimento da feitiçaria, ela era uma legítima, né, feiticeira de Endor. Então ela podia, porque o sangue dos animais desce, entendem? Eles descem, por isso que não podemos comer a carne com sangue.
porque o sangue é a alma do animal. E nós vemos então que por esse sangue derramado estava ali uma cobertura de sangue animal, do sacrifício, e a sexta dimensão havia descido na batalha de Miguel e estava do outro lado do abismo. Nós sabemos que quando o rico morreu, Lázaro estava do lado de cá, no seio de Abraão, tinha um abismo que separavam os dois, as duas dimensões. Nós temos então ali a noção que nós entendemos é que a alma da pitonisa estava presa na quinta dimensão, e ela só apenas gritou, ela gritou da terra, a sua alma recebe, ali recebe o grito de socorro para que suba o Espírito de Samuel. Ela grita do abismo, como aquele rico pôde falar daquele abismo com o pai Abraão. Ele também disse: pai Abraão, no capítulo de Lucas, aonde o rico e Lázaro, o Senhor Jesus deixou bem claro naquela parábola, ele grita: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo, me apagar dessa chama, eu estou atormentado. E pai Abraão ouviu, Lázaro ouviu do outro lado do abismo. Então aconteceu que ela chamou Saul, Saul chamou-se Samuel, e ela gritou por Samuel. A teofania dela presa na quinta dimensão, chamou-se pela a teofania de Samuel, que estava na sexta dimensão, e ele respondeu, e ele ouviu. E a Bíblia diz que Samuel subiu, o espírito de Samuel subiu, porque havia descido. Então não era um espírito do inferno, é apenas a dimensão que havia descido, no qual o Senhor Jesus levou para cima, quando ele ressuscitou dos mortos. Ele levou toda aquela dimensão de volta. Nós encontramos então aquela dimensão ali no Getsemane, aonde ele havia orado no Monte das Oliveiras. Quando ele foi ascenso ao céu, aquela nuvem branca, toda aquela dimensão que estava ali em volta dele, foi transladado para o lugar de origem, onde era antigamente, antes da batalha de Miguel. Então nós vemos claramente, irmão, que as escrituras são reveladas pelo Espírito Santo aqueles pequeninos, aqueles que têm, na verdade, o Espírito conectado, voltado à palavra de Deus, está conectado à mensagem do seu dia. Então o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nessa era que nós estamos vivendo, a batalha também é grande, a mesma batalha que Saul estava travando ali no natural, no físico, contra os inimigos. A batalha agora é apenas espiritual, mas ela continua. Os inimigos estão aí, estão sitiando o arraial, sempre está ali à espreita, querendo pegar um e outro, em termos de, talvez na finança, talvez na saúde, ou até mesmo agora nessa nova ordem global que está querendo se iniciar o ano que vem, e todo o sistema da globalização e a nova ordem mundial e tudo mais, o ecumenismo, e todos esses inimigos estão sitiando o arraial. O povo de Deus deve ficar atento, mas como Saul não tinha para onde ir, ele tinha se rebelado contra Deus. Note que ele tinha se rebelado, ele tinha se afastado, se evadido da palavra, e estava agora ali escanteado. Deus não podia mais ouvir ele. Essa era chegou numa condição que Saul chegou. Eu vou voltar, essa era contemporânea do qual nós estamos vivendo, chegou à mesma condições de Saul. E nós temos aqui, eu quero virar o livro sagrado para Apocalipse, no capítulo 17. Nós temos aqui no capítulo 17 de Apocalipse, nós temos aqui: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. No versículo 5: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue
dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei com grande admiração. E o anjo disse: por que admiras? Por que admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vemos esse mistério babilônico nos dias de hoje, e nós vemos que todo o sistema, sistema arcaico, seja ele qual for, denominacionalismo, o sistema catolicismo, eles estão figurados aqui na Bíblia. Estão figurados. Há uma figuração muito grande aqui, ali na pitonisa de Endor, a grande feiticeira. E nós vemos aqui, acabamos de ler, que há uma mulher é uma igreja, amados. Vocês que nos acompanham pela mensagem, pelo Facebook, as pregações aqui do tabernáculo. Nós vemos que uma mulher é um tipo perfeito de uma igreja. Então há uma grande feiticeira, como no dia de Saul, a feiticeira de Endor. Há nos nossos dias aqui também, em que os filhos de Quis, as religiões, os filhos de Quis, as denominações, todos esses filhos de Quis, Saús de hoje, estão reinando seu sistema dogmático, denominacionalmente falando. Eles estão também descendo, porque Deus não responde mais, nem por sonho, nem por profeta, porque eles não creem que há um profeta. Então Deus não pode lhe responder por profeta. Mesmo que Deus enviou um profeta, uma ordem profética, a ordem maior da terra é um profeta na terra, é uma águia voando todo o sistema, todo o globo terrestre, mas mesmo assim eles não podem consultar, eles não têm crença, não têm confiança, confiabilidade. E na sua sistematização, eles buscam então a consultar a feiticeira. Então eles voltam. Ouça bem o que diz a Bíblia aqui: volta a Babilônia, volta a pitonisa de Endor, como Saul foi até a pitonisa, mesmo ele tendo matado, tendo desterrado, tendo açoitado, destruído todas, ainda restou essa, e ele teve que se recorrer a ela. Mesmo que o sistema saiu em Martinho Lutero, saiu em Wesley, saiu nos dias dos pentecostais, de todo o sistema babilônico, mas agora eles começam a se moldar de volta. Eles começam a voltar, ser retroativo, voltar, fazer o trajeto de novo, de volta ao catolicismo, sendo moldado mais uma vez ao sistema do catolicismo. Então todo o sistema volta, porque a Bíblia diz que esta mulher prostituta, ela gerou filhas. A Bíblia diz que ela gerou filhas. Então ela tem aqui agora, esta mulher, o sangue daqueles que foi martirizado nas eras medievais, foram martirizados na era negra, na era mais terrível da história. Foi 1000 e poucos anos em que a Bíblia teve engavetada. E os mártires que foram queimados, morreram pelo nome do Senhor. Acabamos de ler aqui: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei com admiração. Vê, está aqui um mistério. O anjo disse: olha, eu vou te mostrar o que significa isso. E eu te darei então o mistério dessa mulher, dessa besta. Que besta é um poder, meu amado. É um poder, é um trono, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E nós sabemos que essas 7 cabeças são as 7 colinas, os 7 montes. Também que trabalha nas 7 eras da igreja. Nós sabemos que esses 10 chifres são os ditadores, o qual apoia a besta, e que no futuro serão levantados para destruir a carne dela. Então nós temos aqui o conhecimento que na era que nós estamos vivendo, todos os sistemas de filho de Quis, de Saul, tem voltado, a velha feiticeira, tem trazido o caminho de volta ao mesmo caminho que saíram em 1500
no tempo de Martinho Lutero, 1517, quando Lutero desengavetou a Bíblia, tirou do Vaticano, houve uma grande perseguição e mesmo assim a Bíblia chegou até nós, graças a Deus, né? Nós tivemos agora o privilégio, né? Esse livro sagrado que foi encharcado de sangue, passou por todas as eras da igreja e velejou em mares sangrentos, mas chegou em nossas mãos agora, nessa era final. Nós temos que entender se estamos agora em um sistema ou se estamos em uma mensagem que nos trará a roupagem. Eu digo a roupagem. Não voltando de novo ao velho sistema do catolicismo, como Saul voltou ao sistema da Endor, a pitonisa, a feiticeira, e para consultar, para saber alguma coisa do futuro, do qual ia acontecer ali na Batalha de Gilboa. Agora nós temos o mundo religioso voltando de novo às velhas raízes, o velho batismo da Igreja Católica. Mesmo Martinho Lutero saindo do catolicismo, ele não pôde batizar o povo no batismo cristão, no batismo apostólico. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu ali em Pentecoste e todos ali foram cheios do Espírito Santo, do qual Pedro disse, quando eles perguntaram, varões, irmão, o que faremos para ser salvos? Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa diz respeito a vós, judeus, aos vossos filhos, judeus, e aqueles que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E de sorte que, com muitas outras palavras, isso testificava e dizia, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados quase 3.000 almas. Então nós temos, nessa era, as pessoas voltando direto ao catolicismo, voltando direto ao sistema no ano 325, no casamento da igreja e o Estado com o Constantino, qual foi que elaborou todos esses fatos, e com 318 bispos da Igreja Católica, e assim foi então a lei marciana, que foi ali fundada perfeitamente, uma lei que trouxe, né, aos dogmas católicos, e esses foram injetados nas igrejas, nas filhas que saiu do catolicismo, mas elas seguiram por todo o tempo carregando esses dogmas. A feiticeira que embebedou, a Bíblia diz que ela embriagou com o cálice do seu vinho. A Bíblia diz o cálice da sua fornicação, no capítulo 17, no versículo 2, com o qual fornicaram os reis da terra, os quais habitam na terra, e embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então nós sabemos que o sistema religioso está embriagado pela doutrina, pelo batismo falso, triático. Aí você fala, não, mas pois o batismo está em São Mateus 28:19, foi o próprio Jesus que disse, sim, eu creio, da maneira que tu crê, eu também creio. Mas eu sei que ali não é um batismo, é uma ordem. E ali você vê que o Senhor Jesus deu a ordem, dando-lhe 3 títulos, e nem o nome do título. Ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele não deu o nome, ele deu os títulos, mas ele mandou batizar em nome, no singular, em nome. Se você averiguar as Escrituras e buscar na palavra de Deus, você vai ver que Isaías 42:8, Senhor é o seu nome. Em São Mateus capítulo 1:21, chamará o seu nome Jesus. Então o Filho chama Jesus, aí fica Senhor Jesus. Se você vê a palavra de Deus em São João, no capítulo 14, no versículo 26, você vai ver que o Espírito Santo é o Cristo. Então nós temos ali Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor é Pai, Jesus é Filho e Cristo é o Santo. Então está o Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Então quando você pega São Mateus 28:19 e você compara com Lucas 24:47, você vai ver que ele disse em seu nome, Lucas 24:47, em seu nome são batizados todas as pessoas, começando por Jerusalém, em seu nome. Já não citou os títulos conforme São Mateus 28:19. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então nós temos visto 3 coisas que não dão contraste, não dão paradoxo
três coisas em uma. Nós vemos que Pedro, né? Pedro, ele estava ali apenas fazendo referência, trazendo a revelação dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo para o nome de Senhor Jesus Cristo. E como o próprio Jesus disse em São Lucas 24, 47, ele disse para as pessoas batizarem então em seu nome. Agora, foi Pedro ou o Espírito Santo quem falou em Pentecoste? Se foi Pedro, a Bíblia diz que ele levantou com os 11. E nós não vemos ali nenhuma contradição da parte de São Mateus e etc. Então nós vemos que o sistema tem descido também a velha feiticeira de Endor. E que Deus possa revelar para vocês essa palavra, né? Você que está no sistema, você que está em uma igreja aí, dos homens, intelectual, venha para Cristo, venha para a palavra, venha para a revelação. Seja batizado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus abençoe e que livre todos, é a minha oração no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o manto sagrado, a glória da Shekinah, a coluna de fogo, seja o guia e nos leve direto à terra prometida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até mais a outra programação.